Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos fazer um videozinho, né, um comentário sobre um assunto que tá pipocando aí, que a gente até falou na live mais cedo, que vai entrar no lugar da nossa Night Live, porque hoje tem evento do Botafogo, que vai fazer o lançamento, né, da nova patrocinadora em 2025. E, bom, a gente vai estar lá para conversar com muita gente, esperamos trazer muitas fofoquinhas, mas antes, enquanto isso, vamos falar sobre uma situação que tem incomodado bastante nos bastidores. Primeiro, John Textor está sendo muito pressionado, né? Dono da SAF do Botafogo, que foi campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, tem pouco mais de um mês. E mesmo assim, nem parece que foi campeão, porque a pressão em cima dele e do clube de maneira geral tem sido enorme, né? Tanto por parte externa, né? Seja da imprensa, seja de empresários, que a gente está vendo um monte de matéria saindo aí, como também até inclusive da própria torcida, mas aqui é um aspecto diferente, não está colocando todo mundo no mesmo bolo não, né? Ele está sofrendo pressão da torcida porque quer decisões mais rápidas, que quer um elenco montado e pronto antes do início da reapresentação, o que de fato é um planejamento ideal, mas ao mesmo tempo isso acaba sim gerando uma pressão em cima do Textor e da diretoria de maneira geral. Por outro lado, tem a outra pressão, que aí sim é algo mais preparada, conduzida, pensada, né? E aí a gente sabe que tem a ver os empresários, né, que estão chateados com o Botafogo, e a gente já vai explicar porquê dessa chateação, e alguns players, alguns jogadores, entre aspas, dessa imprensa, né, pessoas que trabalham com o mercado da bola e, claro, né, estão na mão de empresários, né, do futebol. Então, se eles comem na mão dos empresários, os empresários estão chateados com o Botafogo, logo vão vir um monte de matérias pressionando e criando um clima pior do que realmente é nos bastidores. Então, vamos falar sobre tudo isso um pouquinho. Antes de mais nada, queria pedir para o amigo já deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque esse ano de 2025 nós vamos ter as lives nos horários tradicionais, e algumas das lives da Night Live à noite podem acabar sendo substituídas por vídeos como esse. Então, ativa o sininho para você não perder nada, ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece aqui no Fogonete. Beleza? Bom, começando é o seguinte, né? Hoje mais cedo, a coluna Mercado da Bola do UOL, assinada pelo Bruno Andrade, trouxe algumas informações novas de mercado, e entre elas disse, por exemplo, que o Botafogo está deixando alguns empresários irritados, né? A coluna diz ainda que o Botafogo tem algumas dívidas com alguns jogadores e alguns desses empresários, e a gente foi pesquisar para saber até onde isso é verdade e tudo mais. A apuração que a gente fez é que o Botafogo não está devendo salário ou direito de imagem, isso tudo está em dia, e no entanto existem sim algumas pendências abertas com questão de luvas e premiações que ainda não foram pagas, estão em abertas. E aí, evidentemente, quando chega nesse ponto, né, os empresários fazem a festa. Estou irritado com você, né? Logo vou demonstrar tudo que eu posso fazer nos bastidores. E aí você consegue ver claramente uma série de matérias organizadas, né? E que você sempre bota, por exemplo, um cenário pesado do Botafogo. Jogadores que estão recebendo proposta à torta e à direito, jogadores que estão pedindo para sair, jogadores que não querem mais ficar e tudo mais. E aí você vai vendo que parece que tá, meu irmão, o último a sair apaga a luz. E na realidade, se você botar um filtro nessas notícias e colocar apenas o que é oficial, a gente só tem aqui, porra, assim, ainda que não esteja certo, o mais certo delas é a saída do Almada e do Luiz Henrique. Tirando isso, meus amigos, ninguém saiu. Ninguém, até agora, estou falando aqui de 6 de janeiro, até agora ninguém saiu, não tem nenhum jogador batendo na porta pedindo para sair, nada nesse nível, né? Só o Luiz Henrique, que tinha essa opção, e o Almada, desde que foram contratados, eles tinham a opção, né? O Luiz Henrique já, a partir do meio do ano, de junho, poderia ter ido para a Europa, decidiu ficar,
E agora, quando chegou em dezembro, depois de ser campeão de tudo, todo mundo tinha expectativa que ele fosse ficar para o Mundial, mas ele de fato surpreendeu a todos e decidiu ir para a Europa. Beleza. Era uma opção que tinha e foi acionada. E o Almada, né, que já veio em contrato no meio do ano, dizendo que em janeiro ele sairia. Veio, cumpriu a missão, foi campeão do Brasileiro da Libertadores, um jogador espetacular, que agora vai seguir para a Europa. O Almada, muito certo que vai para o Lyon, mas tem esse problema do Lyon de poder registrar ou não jogadores, então a gente não sabe qual vai ser o futuro do Almada mais especificamente. Mesma coisa com o Luiz Henrique, que decidiu que quer ir para a Europa. A questão do Luiz Henrique é um pouco mais complexa, porque inicialmente o próprio Textor não está disposto a levá-lo para o Lyon, está pensando em ver se tem até o início até o fim da janela, né? Se de fato aparece uma transferência para um outro clube. Diz que tem sondagens da Premier League e pode acabar sendo o futuro do Luiz Henrique. Então, esses dois jogadores são os únicos que até agora saíram. O outro que saiu foi o treinador. E aí sim, um cara que estava fora dos planos de sair. Né? O Botafogo não tinha em nenhum projeto dele perder o Arthur Jorge. Perdeu, não vai ficar. O Botafogo não quis pagar, não cobriu a proposta do time Qatari, e aí, portanto, perdeu o treinador. Então, são esses três, né? Essas três peças que deixaram o Botafogo, sendo que duas delas dentro do planejamento. O restante, o Botafogo cortou gordura. O Botafogo identificou jogadores que estavam com salário muito altos e que não estavam aquém desse salário. Eles não estavam correspondendo o nível de expectativa com esse salário, seja com qualidade de jogo e até quantidade de jogos por conta de lesões. E aí decidiu, aposentou o Rafael, abriu mão do Marçal, abriu mão do Eduardo, abriu mão do Tietê e abriu mão do Romero, né? O Adrielson voltou de empréstimo, enfim, estava tudo no planejamento. O Botafogo decidiu que não queria mais contar com esses jogadores e deixou eles embora. Então, muita gente de forma maldosa está pegando esses jogadores que o Botafogo abriu mão e quis liberar do contrato por terem contratos caros, botando no mesmo balaio do Luiz Henrique e do Almada para quantificar, falar, nossa, já são 7 saídas. Não, são 2 saídas que o Botafogo vai ter que de fato repor, o resto é compor elenco. O resto são jogadores que você traz para ter um elenco do mesmo nível ou até melhor, dependendo do nível de reposição que você possa fazer, né? Mas não dá para colocar de maneira maldosa como se fossem 10 perdas, o Botafogo está desmanchando. Não é isso. E o Textor, então, hoje apareceu e se posicionou muito claramente sobre essa pressão externa que ele está recebendo por conta de tudo isso, né? O Jardine era o plano A para substituir o Arthur Jorge. Não deu certo, ele quis ficar no México e o Botafogo realmente está reiniciando o processo. O nome mantido em sigilo, não sei se tem nome, se está na fase de entrevista, se está na fase de negociação, se já está avançado para fechar. Sendo sincero com vocês, não sei o nome da negociação em questão. Então, isso tudo cria uma pressão maior, seja da torcida ou seja até, como eu disse aqui agora, de empresários e parte da imprensa. O Textor hoje veio a público e deixou claro, né, que não vai se importar com pressão, seja da própria torcida, o que ele diz que considera normal, que a torcida do Botafogo tem essa característica de ansiedade mesmo, é algo que já não é de hoje, né? Achou que com o título poderia mudar, mas não mudou, seguimos muito ansiosos com as coisas. Ou então, coisas de fora que o pessoal está tentando interferir para criar um clima aqui pesado. Ele vai fazer no tempo dele, da forma que ele achar que for melhor. Ele usou o exemplo do Arthur Jorge, né, de que ele foi contratado durante a competição e mesmo assim terminou e fez uma temporada incrível, ganhando 2 títulos históricos para o Botafogo. Então há tempo, o que ele está querendo dizer há tempo, não é o ideal? Talvez não seja, mas há tempo para se tomar uma decisão boa agora. É melhor não acelerar as coisas por causa de Supercopa do Brasil, ou Super Clássico das Américas, ou Campeonato Carioca, que seja. Botafogo tem uma temporada inteira pela frente. Botafogo tá de olho no bi do Campeonato Brasileiro, no bi da Libertadores, no Mundial do meio do ano. Claro, também quer ganhar a Supercopa a Supercopa do Brasil e a Recopa, é óbvio. Mas não vai acelerar o projeto e fazer uma escolha ruim porque tá pressionado. Isso não vai acontecer. E isso é excelente. Porque aí simplesmente o Botafogo manda um recado, né, que não vai tomar nenhuma decisão ruim, seja para comprar ou seja para vender. O Textor sabe quem ele quer, sabe quem ele vai comprar e não vai comprar de qualquer jeito no preço que quiser porque o torcedor ou empresários estão com pressas. Não, ele vai comprar no tempo certo, pelo preço que ele quer, quando aparecer oportunidade. E se der certo, se não, ele vai mirar em outro alvo e vai para outro alvo. Pragmatismo, o que é melhor para o Botafogo.
É isso. E o ponto 2, não adianta empresário ficar fazendo terrorismo, dizendo que não sei quem vai sair, não vai ser quem. Torcida comprar ideia. Meu Deus, estou desesperado. Os jogadores estão saindo e não sei o que, todo mundo está vazando e tal. Quando você olha para ver, só saíram o Luiz Henrique e o Almada ainda. Com futuro indefinido, mas não ficam no Botafogo. Tirando isso, não saiu ninguém. Até o momento, 6 de janeiro, não saiu ninguém. Então, o Textor só vai vender. Alô, empresários, jogadores e torcedores desesperados. O Textor só vai vender, e se vender, se vier uma proposta que realmente agrade. O Botafogo não está vendendo o almoço para pagar a janta. O Botafogo está bem, está com algumas coisas em abertas com empresários. Sim, vai ser resolvido. A questão é questão de prioridade. O Textor, ele é meio piroca das ideias nesse sentido mesmo, sendo bem sincero, e desculpa aqui o palavreado. Ele caga para os empresários. Ele vai pagar o empresário quando ele achar que tem que pagar o empresário. Ele vai continuar contratando enquanto isso. Ah, mas acabou o dinheiro contratando. Botando 10 milhões de euros no Jair, 13 milhões de euros no Bitelo. Isso que foi recusado, hein? Sondou o Cúcio Hernandes, Marlon Gomes com proposta milionária também. Então não acabou o dinheiro. Né? Ele só está usando a prioridade de forma diferente e os empresários estão putos com isso e estão criando esse clima que muito torcedor cai. Então, não adianta. Vai vender, se quiser vender, quando tiver uma proposta boa para vender. Esse é o novo Botafogo. E se você ainda não entendeu, sinto muito. Entra, vem, tranquilo, dá tempo ainda, vem ficar tranquilo. Confia que o elenco vai ser montado, vai ter técnico bom, vai ter reforço bom, vai ter time bom. Aliás, o time titular já é bom, o elenco é que precisa ser reforçado. E lógico, né? Perdeu o Almada e o Luiz Henrique, precisa repor esses 2 titulares. Vai acontecer, vai chegar. O time vai ser bom, vai ser competitivo, a gente vai brigar por coisas boas e grandes nessa temporada 2025. Tenho certeza disso, sigo confiante. É um recado que eu queria dar aqui. Tudo no tempo dele, quando ele quiser, da forma que ele quiser, meu amigo. É assim que funciona aqui no Botafogo. Quem não entendeu ainda, tá perdido. Au!